Vamos voltar aqui, vendo as perguntas que chegaram em nossas redes sociais, Pondé. Carol Martins, os dilemas morais de hoje são resultado de uma sociedade polarizada politicamente? Não, não são. Não são porque você discute dilemas morais antes de polarização, né? É claro que ela percebe o vínculo. Há um vínculo hoje, porque um dilema moral rapidamente se polariza. Ganha redes sociais, impacta grupos políticos. Então, ela percebeu que há um parentesco hoje entre dilema moral e polarização. Não surge daí mais piora quando há polarização? Provavelmente sim, porque as redes sociais elas formam semiprofissionais militantes que circulam por um conjunto semântico, quer dizer, um conjunto de palavras, e todo militante circula por poucas palavras, senão ele não consegue ser militante porque ele começa a ficar em dúvida, né? Então, as redes sociais ajudam a isso acontecer, por isso que tem tanta militância política. Aí se você joga um dilema moral como aborto, que a gente está discutindo aqui, aí ele se espalha completamente pelo tecido, grupos não serão contra, grupos serão a favor, e aí piora de certa forma, sim. A maioria, talvez, sem redes sociais, não tivesse nem consciência do debate sobre a liberdade de escolha. Nem tivesse consciência disso. Sofresse o problema, mas nem tivesse consciência. Participe do Linhas Cruzadas, envie a sua pergunta ou seu comentário através das nossas redes sociais, da TV Cultura, usando a hashtag Linhas Cruzadas. A gente falando aqui nessa questão das redes sociais, as pessoas têm mais coragem também, não é, para dar a sua opinião? Sem dúvida. Primeiro porque elas não estão dando essa opinião em presença física de ninguém, né? Isso todo mundo sabe. Ela está protegida pela distância que o online garante. Depois, mesmo que a distância, ela percebe que tem um monte de outras pessoas que pensam igual a ela. E o outro fator que é o seguinte, atacar o outro grupo é essencial na história da política, né? A política é sempre, de alguma forma, tem duas formas aqui de entender os conflitos na política. Uma é você fazer com que o outro perca, é óbvio, e você venha mandar. E a outra é você estabelecer um consenso em que nenhum dos dois fique completamente feliz, né? Esse segundo tipo, digamos assim, de prática política é o tipo em que se espera que se resolva conflitos no dia a dia. Mas a polarização tende a inviabilizar esse tipo de acordo. É nesse dilema moral ficar parecendo que é sempre uma guerra do bem contra o mal. E a solução para isso? Quando você coloca uma guerra do bem contra o mal, só se resolve bem em filme americano. Porque se for europeu já não se resolve tão bem assim, porque normalmente tende a ser mais complexo. Mas não se resolve facilmente. Mas se eu tenho uma posição muito dura e rígida acerca de um dilema moral, por exemplo, se eu sou contra o aborto, se eu sou religioso, então eu tenho aquele entendimento teológico religioso de que a vida é dada por Deus, então ninguém pode tirar essa vida, então eu acho que eu represento o bem. Se eu sou contra esses caras, porque eu sou a favor da escolha, da livre escolha diante da possibilidade de interromper a gravidez, eu entendo que eu estou defendendo um bem, nesse caso não é religioso, nesse caso é um bem político, do certo entendimento de sociedade que nasce a partir do século XVII. E quando a resposta é apenas política, o que a gente perde com isso? Quando a resposta é somente política, que é normalmente como se resolve esse tipo de coisa, inclusive o caso do aborto, política e jurídica, né? Os dois braços do Estado de Direito, Estado, entidade política, direito, entidade de lei, né? O que acontece é o seguinte, você resolve a situação a partir de quem consegue ganhar o número de votos no parlamento, quem atinge maioria aprova A ou menos A, ou no caso de Supremo Tribunal, que tecnicamente não pode criar lei, né? Só pode ver se está dentro da Constituição ou não, mas isso é tão vasto que no final as fronteiras ficam pouco claras. Mas no âmbito do Supremo Tribunal, um grupo de juízes normalmente, bem menor do que o parlamento. Normalmente, isso não só no Brasil,
o perfil de grande parte de quem faz parte de Supremo Tribunal é gente que foi para boas universidades, foi bem formado, né? Está próximo de debates internacionais, fala línguas, alguma coisa assim. Essas pessoas, elas normalmente tendem mais para uma posição liberal. É por isso que a gente vê no Brasil, no caso, a sensação de que se isso fosse decidido pelo Supremo, a liberdade de escolha já estava instalada no país. O parlamento tende a ser mais conservador, inclusive se não for politicamente. Mais lento, conservador aqui eu quero dizer lento. Porque ele tem que dar conta do enorme tecido social que ele está agarrado na hora de votar, na hora de apoio, né? Nas bases que ele tem. Mas assim, o que se perde quando a decisão é política ou jurídica, o que se perde, principalmente o que se perde é quem perde. Quem perde fica muito bravo, acha que a sociedade que ele vive é bárbara. Se eu sou a favor da escolha e o Brasil é contra, eu acho que é um bando de gente não civilizada, estúpida e burra. Se eu sou contra o aborto e o aborto vai ser aprovado como escolha pessoal, então eu acho que também é uma barbárie completa e total, porque você está aprovando o direito das pessoas cometerem homicídio, né? Agora, do ponto de vista moral, né? Se eu entender a sua pergunta do ponto de vista moral, o que se perde moralmente, você perde o fato de que não se chegou a um debate mais profundo, moralmente falando. Mas, Andresa, na prática, nesse caso, não tem nem como chegar. Agora, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, não existe uma lei federal que decida sobre o aborto, as leis são estaduais. Cada estado define isso. Então, depende de quem está no poder. Nesse sentido, a justiça aí? Quando os Estados Unidos delega aos estados essa decisão, o que ele está fazendo na realidade? Ele está delegando a comunidades menores a decisão sobre o aborto, no caso, mas sobre uma série de coisas. Ele está delegando a comunidades menores a decisão sobre o aborto, que é uma decisão que deve estar assentada nos sentimentos e nos hábitos dessa comunidade menor. Se quem decide é Washington, a federação, essa instância aqui está muito mais longe dessas comunidades concretas. Esse é o princípio da descentralização política e jurídica dos Estados Unidos. E a França vai lá e coloca na Constituição. É outro princípio, porque como a França, primeiro, é um país menor, né? Primeiro, não é um país que foi cozido no pensamento liberal inglês, como é o caso dos Estados Unidos, cozido no sentido de construído, e a França tem um princípio conceitual da sua concepção de república. E esse princípio é que a religião não pode decidir nunca absolutamente nada, né? Isso está encravado na concepção republicana francesa, né? E aí, esse conjunto de deputados, senadores, o que for, inclusive juízes, entende que a gente tem que pôr na Constituição o direito à escolha para nunca mais, de repente, se virar ao poder, não vier nenhum grupo religioso e queira se meter com isso, porque está dentro da Constituição.